Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino e reconhecemos isso, o poder, a honra e a glória. Eu te peço, Senhor, que nos dê a revelação e o perfeito entendimento espiritual a mim e a todos que vão ouvir e receber a Tua palavra. Manifesta a Tua glória. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, segundo o Seu poder que opera em mim. Ah, Espírito Santo maravilhoso, eu profetizo que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Haja revelação, haja entendimento espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Digam, eu recebo sabedoria e entendimento espiritual, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Podem se assentar, abençoados de Deus. Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Diga para o seu irmão, glória a Deus pela sua vida. Para o outro irmão, glória a Deus pela sua vida, abençoado. Oh, estava com saudade já, hein? Maravilha, glória a Deus. Graça e paz, graça e paz. Essa é a saudação que o povo do Senhor faz. Graça e paz, graça e paz. Essa é a saudação que o povo do Senhor faz. Ô Jaque, o que o Espírito Santo vai falar com a gente nessa noite, hein? Qual é a verdade? Quantas igrejas existem na face da terra? Incontáveis. Na matemática, N é um número incontável. Mais que 1 milhão, 1 trilhão, 1 quintilhão. Então, na matemática se fala N. Ah, N pessoas, incontáveis pessoas. Não tem como contar. E todo mundo sabe a verdade? Todas as igrejas conhecem a verdade? Todas as igrejas falam a verdade? Todas as igrejas pregam a verdade? Mas todas as igrejas estão com a Bíblia nas mãos. Não está? Qual é a verdade? Você entra na internet, nossa, mas o que tem de pastor e pregador? Um manda ir para a direita, o outro manda ir para a esquerda, o outro manda voltar, o outro manda ir para frente, o outro manda ficar de ponta cabeça, o outro fala que Jesus já voltou, o outro... Mas o que tem de... Qual é a verdade? Porque eu preciso seguir a verdade. Você vai naquela igreja, o pastor fala que se você não batizar, você não vai ser salvo. E ele mostra na Bíblia. Marcos 16:16. Você vai na outra igreja fala que você não precisa se batizar. Você já é salvo pela graça. Uma batiza em nome de Jesus, outra batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um batiza por aspersão, o outro batiza por imersão, o outro já nem batiza. Qual é a verdade? Para que eu possa seguir. Se você for na igreja do véu, vão falar que a verdade está lá. Você vai no meio pentecostal, vão falar que a verdade está lá. Você vai na igreja batista, vão falar que a verdade está lá. E por aí vai. Então quantas verdades existem? Então todo mundo está certo? Cadê a Maria? Aí falam assim, então só a tua igreja que está certa? Só o teu pastor que está certo então? Deus só revelou a graça para ele. A questão é o seguinte, precisamos saber qual é a verdade, para que eu possa seguir a verdade. Amém? Começa por aí. Sem falar de pastor, sem falar de igrejas, sem falar de denominações. Eu preciso saber qual é a verdade. Mas eu vou saber com quem qual é a verdade. Eu vou perguntar para as pessoas. As pessoas podem estar enganadas. Bom,
Está escrito no Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para... Ah, então tem que constar a palavra. Lâmpada para os meus pés, lâmpada, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então eu penso que a palavra vai me falar qual é a verdade. Pastor, é interessante essa pergunta qual é, né? Porque existe mais. Existem pessoas que falam A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M... Mas qual é a verdade? Estão me entendendo aqui, abençoado? Você vai naquela igreja, ele fala que se você não batizar, você não vai ser salvo. Você vai na outra igreja, ele fala assim, ó, se você não aceitar Jesus, você não vai ser salvo. E eu pergunto, qual é a verdade então? Será que é verdade isso aí mesmo? Não sei. Eu só sei de uma coisa, Jesus disse, João 8, 32. Isso eu sei, porque está escrito. João 8, 32, Jesus disse, então conhecereis a verdade. Circule na sua Bíblia, conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. João 8, 32, circule, conhecer. O que Jesus diz? Então, mas olha o tema aqui, ó. Cadê o tema, Jaque? Qual é a verdade? Ele diz, conhecereis a verdade, mas qual é a verdade? Agora preste atenção no que eu vou falar. Muita atenção no que eu vou falar. A prova de que não são todos que estão certos ou corretos ou com a verdade é que na Bíblia fala de Pedro, Tiago, João e Paulo. Eu estou falando do Novo Testamento para frente. O Timóteo, o Tito, o Filemão não entra. Eles não foram apóstolos de fundação. Mas Pedro, Tiago, João e Paulo. Gálatas 2, eles eram considerados como as colunas. Os três, Pedro, Tiago e João. Aí entrou Paulo, 4. Então Gálatas 2 deixa claro que somente 4. Bom, Pedro, Tiago e João. Nossa, o Pedro é tradicional na história cristã, né? O Pedro, o Tiago, o João são históricos. Então, mas o Pedro falava uma coisa, o Tiago falava outra, o João falava outra coisa e Paulo falava outra coisa. 4 coisas diferentes. 4 verdades? Não tem como. Não tem como 4 verdades, porque Efésios 4, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Logo, se é um só Deus, uma só fé, só pode ser uma só verdade. Amém, pessoal? Eu estou raciocinando antes de ler. Efésios 4, um só Espírito. Efésios 4, 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus. Verso 4, um só Espírito, um só corpo. Então não pode ter 3 verdades, nem 4 verdades, nem 2 verdades. Então, de um modo racional, creiamos e pensamos que a verdade é uma só, e só pode ser uma. Porque ele diz, conhecereis a. João 8, 32. Ele não diz conhecereis as, no plural. Então, me fica claro que, em inglês, the truth, it's only one. A verdade é uma só. Porque ele diz, conhecereis a. Está claro aí? Conhecereis a verdade. Sim, Senhor, e se eu conhecer a verdade, vai acontecer o quê? A verdade vos libertará. Me libertará do quê? Do que a verdade vai me libertar? Primeiro, quando diz a verdade libertar, antes de dizer que ela vai te libertar, tem o verbo conhecer. Conhecereis. Colossenses 1, Paulo disse, olha, eu quero que vocês conheçam plenamente o Evangelho. Então, o conhecimento, na verdade, é o que nos traz a libertação. Conhecereis, conhecer o quê? A verdade. Conhecendo a verdade, você é liberto. Liberto do quê? Ah, pastor, liberto do diabo. Ué, mas o conhecimento me liberta do diabo? Não tem lógica isso, hein? Tem lógica Jesus ter aniquilado o diabo na cruz. Hebreus 2,14. Aí tem lógica. Logo, o conhecimento não me liberta de um ser espiritual. Quem me libertou de um ser espiritual foi Jesus. O conhecimento me liberta da ignorância.
do erro dos homens, do engano dos homens, da religião, da tradição. É forte, mas é verdade. Diga, o conhecimento não me liberta do diabo. Diga bem forte, quem me libertou do diabo foi Jesus na cruz. Tá claro aí? Deixa o João 8 aberto. Vai em Colossenses 1, rapidinho. Vocês precisam entender como eu entendo. Abba Pai. Oh. Que glória! Olha, Deus me deu uma direção aqui sobre os cultos de sábado, hein? Próximo culto de sábado, terceiro do mês, já vai ter uma diferença aí, hein? Tem gente que nunca veio, né? Quando vir, vai querer ficar aqui para sempre. Próximo culto de sábado, é todo terceiro sábado do mês, tá? Todo terceiro sábado do mês. O Colossenses 1,13 diz o quê? Pois nos libertou do império das trevas. Versão atualizada, do poder, do império de Satanás. Nos libertou do império das trevas. Colossenses 1,13. Então não foi o conhecimento que me libertou do império das trevas. O conhecimento me faz saber que ele me libertou do império das trevas. Percebe a diferença? Não é o conhecimento que me libertou do império das trevas. Quem me libertou do império das trevas foi Jesus. Olha o 14, Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Não é o meu conhecimento que me libertou e que remiu meus pecados. Está percebendo? Quem remiu os pecados foi Jesus. Colossenses 1,14. Quem me libertou do império das trevas foi Jesus. Conhecendo ou não. A diferença é que conhecendo você reina em vida. Não conhecendo você fica na ignorância. Mas de qualquer modo você está liberto do império das trevas. Assim como a salvação pela graça. Que a salvação pela graça não é para quem conhece, não é para quem entende. Pela graça sois salvos não é para quem conhece, não é para quem entende. É para quem é ovelha, salvo pela graça. Se entende, se conhece, melhor ainda. Vai para outro nível, vai reinar em vida, vai falar com os anjos. Mas não quer dizer que ele não conhece, que ele não sabe, que ele não é salvo. Ele é salvo, ele só não sabe, ele só não conhece, ele só não entende. Você percebe que Deus não esperou você conhecer para te salvar? Você percebe que Deus não esperou você ler a Bíblia? Porque e se você não soubesse ler? Você percebe a sabedoria de Deus? Você percebe a inteligência de Deus? Você percebe que Ele não esperou você nascer para te salvar? E vai que você nasce e pega outro rumo, hein? Então Ele já te escolheu antes da fundação do mundo, e já te comprou com seu sangue, e já te salvou pela sua graça, e já te reconciliou, e Ele já fez tudo antes de você nascer. Para que você não, mesmo que pegasse outro caminho, não ia anular o que Ele já fez. Diga comigo, o que Jesus fez por mim, nada e ninguém pode anular o que Ele já fez. Diga, nem a minha ignorância. Alguém aqui já foi espírita, do saravá, macumbeiro? Alguém já foi assim? E você já era salvo pela graça. Você só não sabia disso, né? O que está mudando você ir num salão espírita, do candomblé, e vir num salão onde se fala de Jesus? Está mudando só a doutrina. Mas você não é salvo pela doutrina. Você é salvo pela graça de Deus. Consegue entender a graça? A diferença, para você aplaudir de novo, a diferença é que, conhecendo a doutrina, você pode subir um nível para reinar em vida. A diferença é que, conhecendo a verdade vai te libertando. É o João 8,32. Mas qual é a verdade? Porque uma coisa é o seguinte, hein? Uma coisa é qual é a verdade. Outra coisa é com quem está a verdade. A verdade é X. Mas com quem está esse X?
Está entendendo o que eu estou falando? Você descobriu qual é a verdade. A verdade é X. Amém. Mas com quem está esse X? Porque um fala Y, o outro fala Z, o outro fala A, B, mas só não fala o X. Está percebendo? Qual é a verdade e com quem está essa verdade? Vocês têm que sair daqui sabendo. Aliás, eu estou pensando que vocês estão aqui porque vocês já sabem. Senão você nem estava aqui mais. Se você não tinha certeza. Qual é a verdade? Diga comigo, Jesus disse. Diga, ainda que eu não saiba. Diga, ainda que eu não soubesse. Jesus disse. Ao conhecer a verdade traz libertação. Primeiramente, libertação da ou das mentiras. O que eu falei? A verdade traz o quê? Então você estava numa seita, você estava em algum lugar que falava que Jesus não era Senhor, que Jesus não era Deus, que você não era salvo, tudo isso aí é mentira. Aí você conheceu a verdade te libertou das mentiras. De fato, Jesus é o Senhor, de fato, Jesus é Deus, e de fato eu sou salvo. Então a primeira coisa que a verdade faz ou fez foi te libertar das mentiras. Ao conhecer a verdade. Mas a questão é essa, tantas igrejas, tantos pastores, tantos pregadores, inventaram campanhas de libertação, quando você já é liberto. É só ler Gálatas 5, verso 1. E inventaram correntes de libertação, quando você já é liberto. E inventaram campanhas e correntes para Deus te abençoar, quando você já é abençoado. É só ler Efésios 1:3. Qual é a verdade? Tantas perguntas sobre a salvação dizem que se pode perder. Mas será que perde a salvação? Tem um aí que fala que prega a graça, mas usou um texto lá na lei para falar que o homem da lei perdeu a salvação quando nem salvo ele era. Porque na lei não tinha salvação. Pegou? Na lei não tinha salvação, porque a salvação só em Cristo. Como é que você pode usar Saul para dizer que ele perdeu se ele nem tinha? Se ele nem era. Qual é a verdade? Vocês têm que ter muita firmeza espiritual. Para quê? Para não ser manipulado facilmente, induzido facilmente. Vocês não podem, em hipótese alguma, ser manipulados por ninguém. E quando eu digo ninguém, eu estou no meio disso aí. Vocês não podem ser manipulados. Eu me recuso a manipular alguém. Quantas pessoas vêm a mim, pastor, o que eu devo? Pastor, irmão, quem sabe é você. Eu não quero manipular ninguém, eu não quero, não posso, e não vou. As pessoas vêm a mim. Alguns querem um guru. Pastor, eu devo viajar ou eu não devo? Pastor, o que você acha? Eu não sou guru, irmão. Está entendendo? Para falar o que você tem que fazer, o que você deve fazer, se você deve ir, se você deve comprar ou não. Pastor, eu estou pensando em comprar, compra. O que você está pensando em comprar, compra. Percebe o que não tem nada a ver com isso? É que alguns foram maus criados de uma forma errônea, e às vezes chegam a mim pensando que eu vou, irmão, faz isso, faz aquilo. Não vou fazer. Mas você tem a direção? Tenho, mas não vou fazer. Mas como que eu vou fazer? Eu não estou aqui te ensinando a ser guiado pelo Espírito Santo há tantos anos? Não é o que eu faço aqui há tantos anos? E te lembrando que eu não sou o Espírito Santo. Então eu não vou te guiar. Porque eu não sou Ele. Eu te ensino a ser guiado por Ele. Ora, eu não aprendi a ser guiado por Ele. A Bíblia me ajuda muito. Você também não tem uma Bíblia? Então as pessoas, por vezes, pensam que eu sou um tipo de João Bidu, João de Deus, Chico Xavier.
Pastor, o que você acha? Eu não acho nada, irmão. Pastor, eu devo? Irmão, quem sabe é você. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui? O outro, pastor, eu estou casado com minha mulher e nós estamos brigando, o que você acha que eu devo fazer? Me coloca em cada... O que eu acho que você deve fazer? Você acha que eu devo largar? Você acha... Olha as fogueiras que eu sou jogado. Eu devo ou eu não devo? O que você acha? Está me entendendo, irmão? Vê se você aprende e entende, hein? Está me olhando, está me vendo? Eu não fui chamado para isso. Mestre é quem ensina a palavra. Eu faço isso há 30 anos. Pastor é quem acampa as ovelhas. Aqui, ó. É o que eu faço há 30 anos. Evangelista é o que prega a palavra. É o que eu faço há 30 anos. Profeta é o que traz a revelação da palavra. É o que eu faço há 30 anos. Apóstolo é o que interpreta a graça de Deus em Cristo. É o que eu faço há muitos anos. Mas manipular eu não vou. Então Jesus disse: conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Irmãos, a verdade fez assim com a minha vida. A verdade, irmão, a verdade me fez andar sabiamente, tomar sábias atitudes. A verdade me ensinou com quem eu devo andar ou não andar. A verdade me ensinou o que é verdade e o que é mentira. A verdade me ensinou o que é uma meia-verdade, que é o que a maioria dos pastores usam, uma meia-verdade. Mas por que não falam a verdade toda? Porque, imagina aí, uma igreja há 100 anos, há 50, 80, 200 anos, nunca falou a verdade. E pessoas nasceram, cresceram e morreram. E agora ele começa a falar a verdade. Pode ter certeza que os parentes vão pegar o pastor. O pastor, sério mesmo que você sabia a verdade e não falava? E meu pai morreu no engano porque você sabia e não falou? Estão entendendo? Em outras palavras, eles detêm a tradição para não falar a verdade. Eles têm medo de falar a verdade. O sistema tem medo de perder as ovelhas, abre parênteses, que não são deles, é de Jesus. Quando, na verdade, Jesus os colocou para cuidar das ovelhas, não para mentir para as ovelhas, ou omitir das ovelhas a verdade. Essa é a diferença entre eu e a maioria. Pegou? Entender por quê e para quê. Entender por quê e para quê um pastor foi chamado. Isso eu entendi logo no começo. Por quê e para quê eu fui chamado. Eu não posso queimar o cartucho com Jesus, com Deus. Ele me confiou algo. As ovelhas. Eu não posso me queimar com Ele por orgulho, por vaidade. Eu não posso me queimar. Por que eu sou uma pessoa abençoada em tudo que eu faço? Parte disso é a moral que eu tenho com o Senhor. Ele me confiou algo. Eu não abandonei, eu não joguei fora, eu não desprezei, eu não deixei para lá, eu não deixei por último. Pelo contrário, é o primeiro em minha vida, muitas vezes antes de mim. Consegue perceber que o chefe vai gostando de funcionar assim? Ele vai promovendo. Pegou? Porque são bons funcionários. Está entendendo? Qual é a verdade? Vou mudar de assunto, hein? Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1. Você leu João 8, 32, onde Jesus disse que se você conhecer a verdade vai te libertar. Mas como é que você vai conhecer a verdade com incontáveis denominações? Uma avó é pastora, outra mãe, e o pai, o meu marido é pastor na lei, minha esposa, sei lá, cada um tem suas vidas. E é meio complicado isso aí, né? Não é meio complicado? Porque o filho está pregando uma coisa, a mãe está pregando outra. E qual é a verdade? E agora, hein? Eu sigo o filho ou eu sigo a mãe? E aí? O marido fala, eu sigo minha esposa ou eu sigo o pastor?
Porque a esposa está com a Bíblia na mão, o filho também está. É aí que entra o Espírito Santo. É aí que para o meu conhecimento, ainda que eu tenha. É aí que para a minha autoridade espiritual, ainda que eu tenha. É aí que eu tenho que parar, dar um passo para trás, me submeter à vontade, ao propósito, à soberania de Deus, para ver se Ele quer ou não. Porque sendo soberano, Ele pode querer ou não querer. E eu tenho que ficar quieto se Ele querer, e eu tenho que ficar quieto se Ele não querer, porque Ele é soberano, Ele que é o Senhor. Ele pode revelar, como não pode revelar. O mês que vem, pode ser o mês que vem, como também pode nunca. Porque o poder está com Ele. Ele disse, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ah, pastor, mas qual o propósito de Deus não querer? Irmão, não entra nessa porta, hein? Nem eu, nem você, tem nada a ver com isso. Só para quem ficou claro, hein? Não entra nessa porta. Não entre. Respeita a soberania de Deus. João 1,16. Olha lá. João 1,16. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio ou por intermédio de Moisés. Circule na sua Bíblia aí, ó. Diga, a graça e a verdade. Olha lá. Vieram por meio de Jesus Cristo. Então, eu estou vendo claramente que há dois lados aqui na moeda. Dois lados. A lei veio por meio de Moisés. Não tem problema nenhum. Vira a moeda. A graça, qual é a verdade? A graça e a verdade. Qual é a verdade? João 17. A graça e a verdade. Pegou aí? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então isso aqui ainda não está dizendo qual é a verdade. Está dizendo que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ah, então eu devo seguir Jesus e eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala muito de Jesus, e você não vai encontrar a verdade lá. Porque a verdade não está e nem foi revelado a Marcos, Mateus, Lucas e João. Tudo bem aí? João 17. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não vai sozinho que você vai errar o caminho. Ué, mas está dizendo que foi revelado por meio de Jesus Cristo? Então eu vou lá em Mateus, Marcos e João. Mas você não vai achar Jesus Cristo lá. Você vai achar o Jesus de Nazaré. Ah, mas por que está escrito aqui? João 1,17. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é uma revelação. Porque a graça... Ele não tinha nem morrido ainda. Logo, ainda não tinha sido dada a graça. Ele não tinha nem morrido. Só está falando que a graça e a verdade seriam dados por meio de Jesus Cristo. Não vá sozinho em Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai achar tudo e qualquer coisa, menos a verdade. Ah, eles eram mentirosos. Eu não falei isso. Estou dizendo que a verdade não está em Mateus, em Marcos. João 8,32. A verdade que liberta não está em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Esse é e foi o erro dos evangélicos. Correram tudo para Mateus, Marcos, Lucas e João, achando que a verdade estaria lá e não está lá. A graça e a verdade não foi dado para Mateus, nem para Marcos, nem para Lucas, nem para João. Nem para Pedro, nem para Tiago. Então a graça foi dada para quem? Pastor, isso aí ninguém sabe, hein? O erro, o Espírito Santo está mandando ir bem devagarzinho. O erro, o equívoco
de todo o sistema evangélico foi ter ido, e ainda estão indo, a Mateus, a Marcos, a Lucas e João, para pregarem. E qual é o erro? Que quando você vai a Mateus, a Marcos, a Lucas e a João, obrigatoriamente, você vai ter que interpretar. Quando você recebe, Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. Quando você recebe o apostolado, a graça te é revelada. Romanos 1,5, recebemos a... Olha como que é o contrário, o mistério. Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. Qual é a verdade? Calma aí. Eu estou te falando que a verdade não está com Mateus, não está com Marcos, não está com Lucas, não está com João, não está com Tiago, não está com Pedro. Qual é a verdade, pastor? Calma aí. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Quando você recebe o apostolado, a graça te é revelada. E aí se encaixa com João 1,17. Agora sim, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, mas só através do apostolado. E isso é um mistério que o sistema religioso já passou 50, 100, 200, 500 anos, ainda não descobriram, não sabem disso. Isso aqui é assunto para pastor, né? Me dá um sinal se você está acompanhando e entendendo o meu raciocínio. O que o Espírito Santo falou? Presta atenção. É bom você escrever isso. Presta atenção. O erro, o equívoco da teologia. Isso foi uma pegadinha de Deus, porque Paulo disse que Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. O erro da teologia, o equívoco, me foi revelado. E qual foi e qual é o erro da teologia? Foi pensar que a revelação estaria em ordem cronológica. E não está. Quer ouvir o mistério? Quantos foram os discípulos de Jesus? 12. Judas traiu? 11. Matias entrou, voltou os 12. E Jesus não falou nada com eles. E o que os evangélicos fizeram e fazem? Vão todos neles. Pegou? E o que o Senhor fez? Foi revelar, qual é a verdade? Foi revelar, João 17, a graça e a verdade a um suposto perseguidor que estava predestinado desde Isaías 42:6 para ser o pregador e o mestre dos gentios. Paulo. Olha a pegadinha do malandro que Deus fez. Pegadinha do malandro. Todo o sistema, todos sem exceção, não salva ninguém. Todos foram loucos em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, porque eles falam de Jesus. Não é? Mas eles não falam de Cristo. Eles só falam de Jesus. E a dica de João 1,17 era que a graça e a verdade foi dado por meio de Jesus Cristo, que só seria revelado através de Paulo. Sem Paulo não há verdade. Porque a verdade, João 8,32, que você vai conhecer e vai te libertar, essa verdade foi revelada a Paulo. E eu descobri isso. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo, pastor? Está entendendo o raciocínio? O que Jesus disse? Você não está percebendo que... Eu descobri uma coisa, hein?
Você sabe quem que inventou? Você sabe o que é labirinto? Sabe o que? Sabe quem inventou isso aí? Deus. Sabe o que eu descobri? Ele diz que Deus, olha, isso aqui está lá em Marcos. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Sabe o que eu descobri? Deus colocava alguns pedaços de queijos, ele espalhou pela casa, para que os ratos fossem lá comer aquele queijo. Nossa, mas qual a lógica de colocar vários pedaços na casa para que os ratos fossem naquele lugar do queijo? E o pior, ele começou a espalhar os pedaços de queijo pelas cidades. Começou a colocar pedaços de queijo nas casas, nas cidades, nos estados. Ele começou a colocar pedaços de queijo nos países. E os ratos foram tudo lá atrás do queijo. Também ele começou a colocar pedaços de queijo. Os ratos foram tudo lá atrás. Calma aí, irmão. Você não está vendo que ele está despistando os ratos para que os ratos fossem em qualquer lugar, menos na fábrica de queijo? O rato vai bem longe, mas não vai na fábrica. Porque você não tem como acabar com todos os ratos. Tem como acabar com os ratos? Você mata um, você mata dois, você mata 50. Tem como acabar com os ratos da terra? Não tem. Qual foi a inteligência de Deus? Começou a espalhar pedaços de queijo. Ele não colocou o endereço da fábrica. Ele colocou pedaços. E os ratos iam tudo lá. E os pedaços estão lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, João. Nós não fomos lá nos pedaços. Nós fomos direto na fábrica. Porque a voz é dada de saber os mistérios da fábrica de queijo. Pode aplaudir se Deus falou e te deu entendimento. Por isso que não são todas as igrejas na face da terra que conhecem a fábrica de queijo. A verdade. Eu adoro Deus. O que eu te expliquei de um modo profético? Que pela sua sabedoria e inteligência, ele começou a despistar os que não eram escolhidos. Porque a voz é dada de saber os mistérios do reino de Deus. Os ratos comem só as migalhinhas de queijo. Nós estamos na fábrica. Dá um sinal quem está ouvindo o Espírito Santo. Quem está recebendo um gozo aí, uma alegria, hein? Capricho, diga bem forte. A nós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Agora presta atenção. Quantas denominações existem na face da terra? Eu não falei que são incontáveis? Pastor, o que está acontecendo com eles? Comendo só pedacinhos de queijo. Eles vivem de pedacinhos. Também não querem crer em Romanos 8, 29 e 30? Por favor. Romanos 8, 29 e 30. Eles não querem crer porque fala que... Tá bom, então. Só que, mesmo no meio deles, Deus tem os seus escolhidos. Que Romanos 9,33 diz o quê? Quem nele crer não será confundido. Maravilha, né, irmã? A senhora estava lá no meio dos... Olha lá, Romanos 8, 29. Coloca o seu dedo no verso 29. Agora, presta atenção, hein? Romanos 8, quem vai falar? É Mateus? É Marcos? É Lucas? É João? É Tiago? É Pedro? Quem que vai falar? Então eu não errei quando eu disse que Deus não revelou aos 12 e foi falar com um. Longe dos 12. Porque os 12...
conheciam ele segundo a carne. Você pode ter certeza. Se Jesus fosse falar para João, para Pedro e Tiago que o diabo foi aniquilado, eles iam questionar. Como aniquilado? Ontem mesmo nós vimos aqui e o Senhor lá mandou entrar nos portos. Jesus, não, com eles não vai dar certo. E vai demorar muito até explicar. Paulo, vem aqui. Quem entendeu? Pegou alguém que não conhecia ele segundo a carne. Romanos 8, 29. Pois os que dantes conheceu, como ele conheceu de antemão, também os predestinou. Você consegue perceber que a verdade não é para todos? O que eu falei? Agora, olhem para mim. Look at me. Olhem para mim. Se a verdade não é para todos, porque está escrito os que dantes conheceu também os predestinou, fica claro que não é para todos. Se a verdade não é para todos, você tem que ficar em paz e dormir. Porque se a verdade não é para todos, logo não são todos que vão receber a revelação da verdade. Por mais próximo de você que esteja. Pegou? Talvez você queria tanto. Mas você queria uma coisa, Deus queria outra. Porque na oração não diz, seja feita a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Pegou? Não é a sua vontade que você fez. Eu queria tanto, mas eu também queria um monte de coisa. Pastor, a respeito do reino de Deus, o que você faz? Não faço nada. Mas você não queria? Eu queria, mas eu preciso saber se ele quer. E se ele não quiser? Se ele não quiser, eu vou andar de motocross de sábado, domingo, de sexta-feira, antes do culto. Porque ele não quer. E se ele quiser? Se ele quiser, eu paro de andar de motocross e vou lá para o Japão pregar. Vou para onde ele quiser. O que ele quiser, eu quero. Se ele não quiser, eu também não quero. O que eu estou querendo te dizer? Mateus 6, qual de vós poderá mudar o curso de vossas vidas, se preocupando com o dia a dia? Abençoado, não adianta você ficar sem dormir. Você precisa saber se Deus quer. Mas como é que eu vou saber se Ele quer? Você pode ter certeza, irmão. Jó 42, 2. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Se Ele quiser, você vai ser o primeiro a saber. Porque os planos não podem ser impedidos. Você vai ser o primeiro a saber. Romanos 8:30. E aos... Alô? Cadê o tema, Jaque? Qual é a verdade? Presta atenção. Qual é a verdade? A verdade é nua e crua. Não sei se dói, não sei se não dói. Mas a verdade diz assim, e aos que predestinou, a estes também chamou. Fica claro que ele não chamou a todos. Posso ouvir um amém? Amém. Mas como é que eu sei que ele não chamou a todos? Porque está escrito a estes. Não está? Romanos 8:30? Então a estes... Pô, irmão, isso é língua portuguesa, abençoado. A estes não são a todos. Está claro ou não está claro? Tem gente que fica bravo comigo, fica com raiva, mas não pode fazer nada. Leia Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Olhem para mim. Os evangélicos, eles tentam se justificar com orações, com jejuns, com sacrifício. É ou não é verdade? Mas não, quem foi predestinado, ele nem tenta se justificar, porque ele já foi justificado. A este justificou. Então, uma paz entra dentro da pessoa. Uma paz, um entendimento. Sabe? Não tem aquela condenação, eu não tomei Santa Ceia esse mês. Eu não sei nem como que Deus está me vendo.
Bom, Colossenses 1:28. Eu te apresento perfeito diante de Deus em Cristo. Tá bom assim? Tu és perfeito, tu és perfeito, perfeição irremovível, mora em teu espírito, tu és perfeito, tu és perfeito, a semente incom possui do Senhor. Receba. Perfeitos para sempre ao Senhor. Perfeitos para sempre ao Senhor. Stop. Perfeitos para sempre ao Senhor. Sois vós. Mas aos que não foram chamados, aos que não foram predestinados, estão todos dizendo que são pecadores e que não foram justificados. E quando você percebe essa diferença, fica claro que a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Qual é a verdade? Sabe qual é a verdade? Olha como que a verdade, ela é simples, ela é objetiva, ela é lógica, ela é coerente, ela é racional. Qual é a verdade? Leia a sua Bíblia em Romanos 4:25, por favor, aonde você estiver. Eu falei que a verdade é lógica, é coerente, é racional. Romanos 4:25. Qual é a verdade? Leia Romanos 4:25. Ele foi entregue por nossos pecados. Para aí. Ele quem? Jesus. Ele foi entregue por nossos pecados? Significa o quê? Ele morreu por nossos pecados. Fácil e claro e simples. E por que não são todos na terra que entendem isso? Só a primeira frase. Só a primeira, tem uma vírgula aí. Só a primeira. Ó. Ele foi entregue por nossos pecados. Se é tão simples assim e claro, por que não são todos que entendem? Aí bate de novo no Marcos 4. Porque a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Eu disse que a verdade é lógica, racional, coerente. Ele morreu, veja o verso 25. Ele morreu por nossos pecados, vírgula, e ressuscitou para a nossa justificação, para nos justificar. Olha como que é fácil, simples, coerente, lógica e racional. Se ele morreu por nossos pecados, é impossível que eu tenha pecado. Senão ele vai ter que morrer de novo. E o livro de Hebreus diz que ele morreu uma vez só para sempre. Então, de fato, eu tenho que aceitar que eu não tenho pecado. Porque ele morreu pelos nossos pecados. O predestinado aceita isso. O escolhido aceita. Quem não foi escolhido vai morrer dizendo, não é assim não, nós somos pecadores mesmo. Ele não é racional. Você não está percebendo que quando você fala isso, você está querendo dizer que ele morreu em vão? Você não percebe quando você fala que você tem pecado? Você não percebe que você está dizendo assim, ó, a morte dele por mim não valeu para nada? Você não percebe isso? Então os escolhidos, quando lê Romano, qual é a verdade? A verdade é uma palavra, é um raciocínio espiritual. Do jeito que humanamente 2 mais 2 são 4, espiritualmente ele morreu pelos nossos pecados, não temos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação, nós estamos justificados. Os que foram escolhidos, os que foram predestinados, a estes entendem perfeitamente, porque essa que é a verdade, e está com Paulo.
Vocês sabem quem foram os primeiros tradutores da Bíblia? Para a face da terra. A Igreja Católica. Eles que traduziram a Bíblia. Os padres. Você sabia disso? Olha a pegadinha. Quer dizer então que Deus permitiu que eles traduzissem a Bíblia, mas não entendessem? Porque foi eles que traduziram Romanos 4:25? Eu só estou crendo no que eles traduziram. A diferença é que quando a verdade é uma palavra espiritual, quando você lê, não é só letra, faz assim você, ó. Sem pecado, justificado, encaixa perfeitamente com Romanos 8:30, aos que predestinou, justificou. A verdade é um raciocínio espiritual que não é dado a todos. Por isso que Marcos 4 diz: vendo, veem, mas não percebe. Traduzindo, traduzem, mas não... Pegou? Por quê? Qual é a verdade? A verdade é uma palavra espiritual que vai além do humano, além do raciocínio. A verdade é algo que entra dentro de você, que se manifesta em você, que se chama Jesus Cristo dentro de você, te revelando a verdade. Para você não ser enganado. O que Paulo disse em Gálatas 2? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso em Gálatas 2. Em 2 Coríntios ele disse: a verdade está em mim. Cristo vive em mim, a verdade está em mim. Você não está vendo que é a mesma coisa? Cristo é a verdade, está dentro de você. Quem nele crê não será enganado, não será confundido. A verdade está dentro de você. Diga bem forte: por isso que eu não sou enganado. Por isso que eu não sou confundido. A família está em guerra, o mundo está em guerra, estão brigando por causa de igreja, por causa de doutrina, mas vocês estão em paz. É ou não é? Porque a verdade está dentro de você. O mundo pode acabar. E tem uns aí tão bravos por causa da verdade que está dentro de você, né? Interessante, né? Por que ele está nervoso? Por que ele está bravo com a verdade que está dentro de você? Era só ele ter pregado e ensinado a verdade também. Aliás, dá tempo ainda, né? A verdade que João disse que veio por meio de Jesus Cristo é Cristo em vós, está dentro de você. Cristo dentro de você, ninguém te engana com falsas doutrinas. Por isso que Jesus disse: a verdade te libertará. Por quê? Porque a verdade é Ele dentro de você. Quem é que vai te enganar? Vamos terminar com um raciocínio? Let's pay attention now, church. Preste atenção agora, igreja. Não vou nem mostrar na Bíblia. Vai ser um raciocínio. Preste atenção. Amém? Amém? Preste atenção. Vai ser uma continha espiritual. Um raciocínio. 4 pregadores do Novo Testamento. A saber, Pedro, Tiago, João e Paulo. Tudo bem? Preste atenção no raciocínio. Pedro, Tiago, João, vamos deixar Paulo por último. O Pedro, o que o Pedro diz? Cuidado que o diabo está ao seu derredor. Vamos falar do assunto diabo. 4 pregadores. 4 pregadores, os 4 têm que falar o assunto diabo. O que a Igreja Batista fala do diabo? O que a Assembleia de Deus fala do diabo? E o que o Ministério Graça e Apostolado fala do diabo? O assunto é o mesmo para todos. Então, Pedro, Tiago, João e Paulo. O Pedro falou o que do diabo? Cuidado que o diabo está ao seu derredor, ele está procurando quem possa tragar. O Pedro falou isso. O que o Pedro, Tiago e João? O que o Tiago falou? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o Pedro disse que o diabo estava ao seu derredor, o Tiago mandou você resistir, que ele ia fugir.
Se você não resiste, quer dizer que o diabo vai deitar e rolar, o que é uma mentira, porque o Espírito Santo habita em você. O João, o mundo jaz no maligno. O assunto é para os 4. Pedro, Tiago, João e Paulo. O Pedro, o diabo está ao seu redor, está louco para te pegar. O Tiago, resiste ao diabo. Vocês em graça resistem ao Tiago, hein? E ele fugirá de vós. Resiste ao Tiago e ele fugirá de vós. O Tiago. O João diz que o mundo jaz no maligno. E o Paulo? O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Para. Será que é verdade? Ou é verdade, ou vamos anular a morte de Jesus. Por quê? Porque quando Paulo diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, Hebreus 2,14, ele também diz que o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus, Hebreus 9,26. Isso junta com Romanos 4,25, que diz que ele morreu pelos seus pecados. Em outras palavras, a verdade está com Paulo, não com Pedro, nem com Tiago, nem com João. 1-0 para Paulo. Quem entendeu? Você está percebendo que não tem lógica o que o Pedro falou? Você está percebendo que não tem lógica o que o Tiago falou? Você está percebendo que não tem lógica, não é racional o que o João falou? E sem condenação, por que eles falaram? Porque não foi dada a revelação da verdade para eles. Consegue entender isso? Coríntios 3,10, Paulo disse, segundo a verdade que me foi dada. Olhem para mim, eu não tenho nenhum problema em acatar que Deus deu a verdade a Paulo. Qual o problema nisso? Deus é soberano. Ele dá a verdade que ele quer. Se ele desse a Mateus, a Mateus. Se ele desse a Lucas, a Lucas. A mula de Balaão, a mula de Balaão. Deus deu, ele é soberano. Eu não tenho nenhum problema quanto ao que está escrito. A questão é que quando a verdade chega e bate de frente com a tradição, a verdade sempre ganha. E a tradição cai por terra. Por isso que falam apelando, não é bem assim. É porque a pessoa já entendeu o que é. E vai ter que revogar. Ah, mas precisa ver isso aí, hein? Precisa ver se é o pastor aí, é só ele então. Isso aí já é a pessoa que entendeu. A pessoa já entendeu e a vaidade se levanta dizendo assim, ah, então quer dizer que eu estou errado faz 30, 40, 50 anos? Está. E eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Um pastor da Assembleia de Deus, 47 anos na Assembleia, aqui debaixo do apostolado. E ele me disse, apóstolo, não aprendi nada. Um pastor da Metodista, eu até fechei a igreja, porque eu não sabia nem o que pregar mais. Mas agora que eu estou debaixo do apostolado, abri a igreja de novo, e agora estamos... Porque a verdade foi revelada. Está claro ou não está claro? Cuidado com o tempo. O tempo pode ser um grande inimigo. Por quê? Por causa do tempo, tudo pode virar uma mera tradição. Mas Paulo diz, a verdade de Cristo está em mim, e essa verdade não me será tirada. Os que conhecem a verdade vão lutar pela verdade até o fim das suas vidas. Está claro ou não está claro? Porque a verdade está dentro de você. Podem ficar de mal, podem criar inimizade, pode romper, pode fazer o que quiser. Só não tem como fazer uma coisa: tirar a verdade dentro de você que o próprio Jesus colocou pelo Espírito Santo. Isso ninguém tem como tirar. Dá um sinal quem entendeu. Quando você entende o que eu estou falando, você entende Paulo. Gálatas 2, o Paulo disse, Cristo vive em mim. Paulo disse em Gálatas 2, não anulo a graça de Deus.
Porque se você não crê que o diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14, em Paulo, vai complicar tudo, vai embananar. Por quê? Porque o mesmo Jesus que aniquilou o diabo, Hebreus 2,14, é o mesmo Jesus que aniquilou o pecado, Hebreus 9,26. Então, se ele não aniquilou o diabo, você ainda é um pecador. E se você é um pecador, vamos apagar o que está escrito aqui, porque você não é salvo coisa nenhuma. Está vendo como vai complicando tudo? Fica claro que a verdade está com Paulo. De fato, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, Hebreus 2,14. De fato, o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus, Hebreus 9,26. De fato, ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te justificar, Romanos 4,25. E de fato, você é salvo pela graça, Efésios 2,8. E não tem para onde fugir. Os eleitos, os escolhidos, os predestinados, de fato vão receber a graça e o apostolado. É essa que é a verdade. Que os evangélicos não conhecem. Vamos ficar de pé. Está claro ou não está claro? Agora veja aí como que a sua vida foi mudada e transformada depois que você conheceu a verdade. E quando eu digo conheceu a verdade, eu digo conheceu a graça. Qual é a verdade? Diga comigo, a verdade é que Jesus morreu pelos meus pecados. E ressuscitou para me justificar. Diga, eu estou sem pecado diante de Deus. Eu estou justificado diante de Deus. Está ligado? Diga, a verdade é Cristo em mim. E Cristo me ilumina a minha mente para que eu entenda o que Ele fez por mim na cruz. Está claro, abençoados? É impossível Jesus ter morrido pelos pecados e você ter pecado ainda, como João falava. É impossível o diabo estar andando para lá e para cá e entrando nas pessoas, como Pedro, como o Tiago falava. É impossível, porque senão a morte de Jesus não valeu para nada, foi em vão. Você não está percebendo que essa verdade, esse entendimento espiritual foi dado ao apóstolo Paulo? Por isso que os evangélicos não entendem a graça, porque não conhecem a verdade. Por que os evangélicos não conhecem a graça? Não entendem a graça? Por quê? Se está tudo na Bíblia. Porque não entendem, não conhecem o que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Vou falar uma coisa para terminar. Se a igreja de Cristo na face da terra, já passou anos, décadas, séculos e gerações, se a igreja de Cristo, dá tempo ainda, se a igreja de Cristo na terra não for a Paulo, vão morrer sem conhecer a verdade, só vivendo de tradições religiosas. Não tem o que fazer, não tem revelação, então acende uma vela para quem morreu, para matar o tempo, para enrolar, porque não tem revelação, não tem entendimento. Vamos fazer uma novena, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma procissão, inventa um monte de coisa, porque tem que matar o tempo. Já passou 1000 anos, como é que eu vou preencher esse tempo? Então preenche o tempo com tradições, com rudimentos e obras mortas. Mas os que conhecem a verdade reinam em vida e vivem para a glória de Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão. Quão grande é o meu Deus. Agradecendo a noite, agradecendo a Deus, levante as mãos. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Graças a Deus. Quão grande é o meu Deus. Levante as duas mãos, feche os olhos. Agradece a Deus pela revelação da graça, dizendo:
Quão grande. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela revelação da graça que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo entendimento espiritual que o Senhor nos deu. Eu quero ver a igreja agradecendo a Deus. A igreja, quão grande. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez a igreja. Quão grande é meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Abba, Pai. Graças a Deus pela revelação da graça. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, graças te dou, te reconheço em nosso meio por nos revelar os mistérios do teu reino. Eu digo graças a Deus pela revelação da graça, graças a Deus pelo entendimento espiritual, graças a Deus pela verdade, graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus por este apostolado, graças a Deus por esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus, graças a Deus por esse raciocínio, graças a Deus por esse entendimento espiritual, graças a Deus por essa sabedoria divina que nos foi dada, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos terminar, eu quero ouvir a igreja cantando e dizendo e reconhecendo. Cadê a igreja? Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. A graça seja com todos vós. Saúde, prosperidade, entendimento, sabedoria e revelação. A saudação que Paulo dava para a igreja de Cristo é a mesma que eu dou a vocês. A graça seja com o seu Espírito. A graça seja com todos vós. Amém, amém e amém. Graça e paz abençoados. E até quarta-feira em nome de Jesus. Graça e paz cantando. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande. Vão com os anjos. É o meu Deus. Vão com os anjos. Vão cantando. Vão louvando, vão dizendo. Graça e paz.